Uma saudação amiga e fraterna a partir da cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, a quantos através da RTP Canal 1, RTP Internacional, RTP e Antena 1 Açores se juntam a esta solene celebração eucarística em honra e louvor do Divino Espírito Santo, que neste domingo e nesta cidade se celebra sob o sinal de Império. São as grandes festas do Divino Espírito Santo, promovidas pelo município de Ponta Delgada. A exaltação do Divino. Eucaristia é a verdadeira fonte e centro de toda a vida cristã. É a ação de graças por excelência ao Senhor nosso Deus, a ação de graças pela sua presença e ação no meio do seu povo. É o hino de louvor de um povo que vem junto do seu Senhor agradecer as inúmeras maravilhas realizadas. É o memorial do Senhor ressuscitado, a invocação maior do dom do Espírito Santo. A Eucaristia é, nestas ilhas dos Açores, o grande banquete festivo, a maior e a melhor ceia do Espírito Santo, o verdadeiro e real sinal do império do Espírito Santo. Preside esta Eucaristia solene o pároco da matriz de São Sebastião desta cidade de Ponta Delgada, o padre Nemésio Medeiros. Com ele concelebram alguns sacerdotes. Soleniza esta celebração através do canto o grupo coral litúrgico da matriz de São Sebastião, sob a direção de Tomás Ferreira. Sinais maiores do império do Espírito Santo são sem dúvida a coroa e a bandeira que integram este cortejo litúrgico. A coroa assume o lugar central em todo o culto do Espírito Santo que está presente em cada uma das 9 ilhas dos Açores, bem como nas comunidades imigrantes onde se encontra um açoriano, nomeadamente nas comunidades dos Estados Unidos, Canadá, Bermuda e Brasil. A coroa do Espírito Santo é uma coroa imperial em prata, encimada por um orbe de prata dourada, sobre a qual assenta uma pomba de asas estendidas. Completa a coroa um cetro em prata, encimado por uma pomba, também de asas estendidas. Esta coroa simboliza o império do Divino Espírito Santo e o seu poder universal. A bandeira, outro sinal do Espírito, é confeccionada em damasco vermelho vivo, de forma quadrangular, sobre o centro da qual é bordada em relevo uma pomba branca, da qual irradiam raios de luz. Sinais do Divino, sinais de presença, sinais que nos falam do poder universal do amor de Deus, sinais que nos falam do poder universal do Senhor. Sinais através dos quais os açorianos, sobremaneira, sabem honrar, venerar e viver a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos, estamos no coração das grandes celebrações em louvor da terceira pessoa da Santíssima Trindade na sua 11ª edição. Saudamos todos que compõem esta Assembleia, tendo como cenário o frontispício majestoso da nossa Igreja Matriz de Ponta Delgada, onde a arte, a música, o colorido e o ambiente nos ajudam a celebrar com dignidade a Eucaristia. Uma saudação especial para todos os que nos acompanham pelos meios de comunicação social, RTP Açores, Canal 1, RTP Internacional, Rádio-Difusão, Internet. Todos são bem-vindos a este encontro com Cristo Pai, na força do seu Espírito Santo. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, os anjos e santos e a Rogai por mim, Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Implorar o perdão de Deus é fruto do reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa condição de pecadores que carecem da misericórdia e do perdão do Senhor. Reconhecer o nosso pecado é reconhecer a grandeza do Senhor, a sua infinita e eterna compaixão. Jesus ensinou-nos que o nosso Deus perdoa 70 vezes 7, sempre. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de compaixão. Perdoados e reconciliados com Deus, com os homens e com o universo, Glória a Deus nas alturas. cantamos as glórias do Senhor. E paz na terra.
Deus eterno, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações. Derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem no coração dos fiéis os primórdios realizados nos princípios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Na palavra proclamada, Jesus oferece-se a cada um de nós e à sua Igreja como alimento para o caminho, como projeto de vida e de vida em abundância. Disponhamo-nos a acolher a palavra de Jesus. A tua palavra, Senhor, é luz nos nossos caminhos. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos e será proclamada pelo presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a uma forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atónitos e maravilhados, diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar a sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Após a proclamação da primeira leitura, a Assembleia reunida responde à palavra proclamada com o Salmo responsorial. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. E renovai a face da terra. Bendiz a minha alma o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande, revestido de esplendor e majestade, envolvido em luz como no manto. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra.
como são grandes as vossas obras. Tudo fizestes com sabedoria. A terra está cheia das vossas criaturas. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. E renovai a face da terra. Todos de vós esperam que lhes deis de comer a seu tempo. Dá-lhes o alimento e eles o recolhem. Abris a mão e enchem-se de bens. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a face da terra. Após o Salmo responsorial, vamos escutar a segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, onde Paulo afirma-nos que todas as criaturas esperam a revelação dos filhos de Deus. São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Elas estão sujeitas à vã situação do mundo, não por sua vontade, mas por vontade daquele que as submeteu, com a esperança de que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção que escraviza, para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente esperando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Palavra do Senhor. O Evangelho é aclamado, aleluia, é a aclamação da Palavra de Deus, palavra aos homens do nosso tempo. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. O evangeliário recebe a incensação em sinal de veneração, em sinal de concordância com esta palavra que nós vamos escutar
que é retirada do capítulo 13 do Evangelho de São Lucas. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Jesus disse muitas coisas em parábolas nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram em espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram muito fruto. Umas deram 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Após a proclamação do Evangelho, segue-se a homilia, a partilha da palavra que será proferida pelo presidente desta celebração, o Padre Nemésio Medeiros, pároco desta matriz de São Sebastião, de Ponta Delgada, nos Açores. Bons irmãos, fomos interpelados pela palavra de Deus, que nos convida a tomar consciência da importância e da centralidade que ela deve assumir na vida de cada um de nós, os batizados, e nos homens e mulheres de boa vontade. A primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, sugere que o Espírito é a lei nova que orienta o caminho, a caminhada dos crentes. É Ele que cria a nova comunidade do povo de Deus, que faz com que os homens sejam capazes de ultrapassar as suas diferenças e comunicar o que nos une numa mesma comunidade de amor, povos de todas as raças e culturas. Temos, assim, neste texto, os elementos essenciais que definem a Igreja. Uma comunidade de irmãos reunidos por causa de Jesus, animada pelo Espírito do Senhor ressuscitado e que testemunha na história o projeto libertador de Jesus. Desse testemunho resulta a comunhão universal de salvação, a Igreja, que vive no amor, na partilha, apesar, como disse, das diferenças culturais e étnicas. Na segunda leitura, Paulo, na carta que escreve aos cristãos de Roma, exorta os batizados a decidirem-se por uma vida segundo o Espírito Santo. Esta opção terá uma dimensão cósmica e afetará a relação do homem com os outros homens, com toda a criação. Uma vida conduzida de acordo com critérios de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência, de pecado, gera escravidão. Injustiça, arbitrariedade, morte, sofrimento, que se refletem na vida de todos os outros seres criados e criam um desequilíbrio que desfeiam esse mundo que Deus quis que ele fosse bom.
Ao contrário, uma vida conduzida de acordo com os critérios de Deus gera respeito, amor, solidariedade, que se refletem na vida dos outros seres criados e criam harmonia, equilíbrio, bem-estar, felicidade. A parábola que ouvimos no Santo Evangelho é a parábola mais conhecida e significativa das parábolas de Jesus. A personagem do semeador e a semente. É muito possível que esta parábola tenha sido apresentada por Jesus em contexto de crise. Àqueles que manifestavam desânimo e desconfiança em relação ao êxito do projeto do reino de Jesus. Com esta parábola, o Senhor ensina os discípulos desiludidos a terem coragem. Não desanimeis, pois pensar do aparente fracasso o reino é uma realidade imparável. O resultado final será algo surpreendente, maravilhoso. Jesus realça aos seus discípulos que escutam a proposta do reino a estarem dispostos a acolhê-la. Eles compreendem as parábolas e aceitam a realidade que elas propõem. Eles são felizes porque abram o seu coração às propostas de Jesus, escutaram as suas palavras, viram e entenderam os seus gestos e sinais. São felizes porque, ao contrário daqueles que endureceram o seu coração e se fecharam à proposta de Jesus, já constroem, já estão a celebrar o reino. A semente que caiu em terreno duro, terra batida, faz-nos pensar em cada um de nós que é insensível, que vive para si, onde não há lugar que a palavra penetre, os valores do reino nasça. É a realidade de tantos homens, de tantas mulheres que veem no Evangelho um caminho para fracassos e para vencidos e que preferem um caminho de independência, de autossuficiência à margem de Deus e das suas propostas. A semente que caiu em sítios pedregosos, que brota nessa pequena camada de terra que por aí existe, mas que morre rapidamente por falta de profundidade, faz-nos pensar em corações inconstantes, capazes de se entusiasmarem, mas incapazes de suportarem as contrariedades, as dificuldades, até mesmo as perseguições. A semente que caiu entre os espinhos e que fosse focada por eles, faz-nos pensar nos corações materialistas, comodistas, instalados, para quem a proposta de Jesus não é a prioridade fundamental. Mas a semente que caiu em boa terra e que deu fruto abundante faz-nos pensar em corações sensíveis e bons, capazes de aderirem à proposta, ao desafio de Jesus e de embarcarem na aventura
de um reino. É a realidade de tantos homens e mulheres que encontraram na proposta de Jesus um caminho de libertação e de vida plena e que, como Jesus, aceitam fazer a sua vida uma entrega a Deus e um dom aos homens. Ele é o ideal, o caminho, a verdade e a vida. À luz da palavra e o que estes dias que temos celebrado aqui em Ponta Delgada e vivido à volta da nossa grande devoção à terceira pessoa da Santíssima Trindade, seja um desafio, motivação para vivermos de forma concreta o nosso discipulado de muitas formas e por muitas vias, colocando os talentos a render a favor dos que têm mais urgência no básico para a sua dignidade humana. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a homilia proferida pelo presidente desta celebração, Padre Nemésio Medeiros, pároco desta matriz de São Sebastião, neste momento em que somos convidados a atualizar a nossa fé na sua profissão. É um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, para a nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professa o seu batismo, a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, que no seu amor infinito quer iluminar e salvar todos os homens, e digamos confiadamente: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pela Igreja, presente em toda a terra, para que proclamemos as maravilhas do amor de Deus em todas as línguas e culturas do universo. Oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo Papa Francisco, sucessor de Pedro, pelos bispos e por todos os párocos e suas comunidades, para que o Espírito Santo lhes dê ardor e sabedoria. Oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas dioceses, paróquias e missões do mundo inteiro, para que a palavra que os semeadores vão semeando dê fruto abundante no coração dos que a recebem. Oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todas as nações e organismos internacionais, para que busquem o bem comum e a justiça e ultrapassem interesses ocultos e egoístas. Oremos ao Senhor. Por todos os que sofrem no corpo e no espírito,
para que acreditem as dores do tempo presente, não têm comparação com a glória prometida. Oremos ao Senhor. Pelos que cultivam a terra com lágrimas, para que seja reconhecido o seu trabalho e o tempo favoreça as colheitas abundantes. Oremos ao Senhor. Por todos nós reunidos no Espírito Santo, para que vivamos a mensagem que escutamos e nos amemos como irmãos na Santa Igreja. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que não deixais que a chuva volte para os céus, sem ter feito germinar a semente nos campos, fazei que a palavra que enviastes à terra produza abundante fruto no coração dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eis-nos chegados ao momento da oferta, da nossa oferta, da oferta daquilo que somos e temos. Ao altar são trazidos o pão e o vinho, ofertas que pelo poder do Espírito Santo se tornarão no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Neste pão e neste vinho vai toda a nossa vida, todas as nossas alegrias e esperanças, todo o nosso ser e agir. É a oferta total do homem a Deus, oferta que será transformada em louvor perene no momento da consagração pela ação do Espírito Santo. Característico e próprio das festas do Espírito Santo nestas ilhas dos Açores são os foliões. Homens trajados de opas de damasco vermelho e mitra, que entoam cantos ao divino, cantos que brotam da própria vivência do Espírito, cantos que brotam do coração do nosso povo. É a simplicidade da nossa gente a expressar o louvor e as maravilhas de Deus. São os nossos foliões que apresentam as ofertas em nome da comunidade. Ofertas feitas em império do Espírito Santo, pensão, esmola. Carne, vinho, pão, massa e arroz doce. Elementos ofertados em honra e louvor do Divino, do Senhor Espírito Santo, como tão caraminhosamente e familiarmente este povo lhe chama. São dádivas do amor divino, feitas partilha, doação e fraternidade. É o dia do Senhor, a quem nesta missa compare, que é o dia do Senhor, e é este dia de encanto para toda a humanidade. E é este dia de encontro, ai, para toda a humanidade, do divino Espírito Santo, e o Santíssima Trindade, do divino Espírito Santo, e a Santíssima Trindade, cá nas festas da cidade, e eu canto para vocês, cá nas festas da cidade, e eu canto para
doce, que a pomba de vindade para cada por sua vez, que a pomba de vindade cada por sua vez, e ela que é sempre o carinho na hora em que é preciso, e ela que é sempre o carinho na hora que é preciso, e ao mesmo tempo caminho para as portas do paraíso, e ao mesmo tempo caminho para as portas do paraíso. Bendito louvado seja todos têm a missão. Bendito louvado seja de todos têm a missão. Lá no altar da igreja que reine São Sebastião, lá no altar da igreja que reine São Sebastião, e a pombinha do divino traz amoria, alegria, e a pombinha do divino traz amoria, alegria, para agrado pequenino, e ela nossa companhia, e para agrado pequenino, e ela nossa companhia, e para as comunidades que vivem no estrangeiro, e para as comunidades que vivem no estrangeiro, assim se mata as saudades deste símbolo verdadeiro, assim se mata as saudades deste símbolo verdadeiro. Está todo mundo ouvindo, eu canto para a pomba sagrada. Está todo meu povo ouvindo, eu canto para a pomba sagrada, e a bandeira está sorrindo, ouvir Virgem Imaculada, e a bandeira está sorrindo, e a Virgem Imaculada voa bem devagarinho, e esta bandeira querida voa bem devagarinho, e esta bandeira querida. Eis os sinais do Império do Espírito Santo. O
vinho, o pão, a carne, a massa, sinais de festa, sinais de pertença, sinais de partilha e de solidariedade, que a império do Espírito Santo se faz fartura na mesa do pobre, se faz vida, se faz doação. São dádivas da comunidade, são dádivas do povo de Deus que no altar apresentados se transformam na abundância e na fartura. Sinais da abundância de Deus para a miséria dos homens. Sinais de festa, sentido dos outros. É a vida que se torna doação no altar. É a vida do homem que se encontra com a vida de Deus. Nos sinais do pão e do vinho, a presença de Deus no meio do seu povo. A certeza que o Senhor não abandona o seu rebanho, mas continuamente lança-lhe a semente da palavra, a semente da esperança, a semente da vida nova. Os dons trazidos ao altar recebem o incenso, o sinal de pertença, de veneração, sinal de que são ofertas ao Divino. Ao Divino que nos surge é celebrado sobre o sinal do Império, o Império do Espírito Santo. Deus a habitar no meio do seu povo. Deus a estabelecer pontos de comunhão e unidade. Deus a encher a mesa do pobre, a renovar a esperança, a trazer novas razões para continuarmos a apostar na própria vida. Neste altar colocamo-nos todos em oferta ao Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso viver, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestar-se a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos da adoção, unidos em comunhão admirável no vosso Filho unigênito, derramar-se o Espírito Santo,
com o princípio da Igreja nascente, revelou ao conhecimento de Deus a todos os povos da terra. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes na vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles
que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tede misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, os bem-aventurados apóstolos, São Sebastião e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, aguardando em jubilosa esperança a última vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. A paz foi e é um dom do ressuscitado, o dom do Espírito Santo. Na comunhão e na unidade que brota do império do Espírito Santo, abraçamos fraternalmente todos quantos partilham e vivem conosco esta celebração, de forma particular os doentes, os mais fragilizados, aqueles que vivem e experimentam situações dramáticas e difíceis. Que a paz do Senhor esteja sempre nos vossos corações. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e me serei salvo. O
pão e o vinho trazidos ao altar, pela ação do Espírito Santo, tornaram-se corpo e sangue de Jesus. É o próprio Deus que alimenta o seu povo. É Deus que em Jesus se dá. Fomos alimentados e saciados pela palavra, o primeiro banquete da Eucaristia. Agora, neste segundo banquete, é o próprio Jesus que se faz alimento, que se doa, que se entrega. Pão dos anjos, canta o grupo coral. Um pão que é dos anjos, mas é sobretudo um pão dos homens. Um pão para os homens do nosso tempo. Um pão para os homens que vivem neste mundo tantas e tantas situações, muitas vezes dramáticas. Um pão de força, um pão de esperança, um pão de entusiasmo, um pão de alegria. É o pão que se parte e reparte em banquete eucarístico, na mesa do Espírito Santo. Sois o pão da vida, sois o pão do nosso caminho, o pão da nossa jornada, o pão que se faz palavra semeada no nosso coração, uma palavra que alimenta a nossa esperança, fortalece a nossa caridade, renova a nossa fé. O pão do caminho dos homens, o pão da fraternidade, da solidariedade, o pão do sentido dos outros. Um pão que traz-nos esta força de Deus para o homem do nosso tempo. O pão que, sob o sinal do Espírito, nos torna irmãos.
nos faz igreja, povo em marcha, povo que caminha. Estamos no coração das festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, nos Açores. A Eucaristia é, sem dúvida, o grande banquete do Império do Espírito Santo. Um banquete que senta à mesa o pobre e o rico. A mesa onde todos têm lugar, onde todos têm assento, sem distinções. O Espírito estabelece pontos de comunhão e unidade. E é a televisão e a rádio dos Açores a estabelecer também esta unidade e esta comunhão no Espírito Santo. Senhor,
Momento de darmos graças ao Senhor pela sua presença no nosso coração. Darmos graças pelo dom do Espírito Santo. Darmos graças e saborearmos este pão, palavra, este pão, corpo e sangue do Senhor Jesus, que em Eucaristia se fizeram nosso alimento. É o reconhecimento da grandeza de Deus, que aproxima-se do homem para o alimentar, para o saciar. Momentos de saborearmos esta intimidade com o Senhor. Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes de procedermos ao rito da coroação, vamos invocar sobre cada um de nós, aqui presente, e também por aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação social, a bênção do Senhor, que é Pai, porque nos cria com muito amor, é Filho, porque nos salva, e é o Espírito que nos santifica e dá a vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, fonte de toda a luz, que iluminaste os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santificador, vos alegre com as suas bênçãos, vos conforte sempre com todos os seus dons. Amém. O fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifica os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. O Espírito Santo, que congregou os povos diversos na confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé, vos confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos proceder agora à bênção e à coroação das pessoas aqui presentes. Em final da celebração eucarística, a comunidade reunida implora a vinda do Espírito Santo. É o momento da coroação. O presidente da celebração dá a beijar o cetro e traça sobre a cabeça, com a coroa do Espírito Santo, uma cruz, colocando esta sobre a cabeça. Enquanto canta-se o hino Veni Creator Spiritus, um sinal, um gesto, um rito tão próprio e querido dos açorianos. Um rito que invoca esta realeza de Deus para o seu povo. Onde chega o Espírito Santo, chega a vida nova. É um
o Espírito que nos eleva à condição de filhos de Deus, fazendo-nos participar da tríplice dimensão do Senhor Jesus, sacerdote, profeta e rei. Os coroados são aspergidos com água batismal e recebem a incensação. Um gesto, um rito repetido em todas as comunidades paroquiais desta Diocese de Angra, Ilhas dos Açores. Não há nenhuma comunidade paroquial nos Açores onde não se celebra, onde não se invoca o dom do Espírito Santo, através deste rito da coroação. E com o rito da coroação, eis-nos chegados ao final desta celebração e desta transmissão em direto a partir do adro da Igreja Matriz de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores. Toda a equipa que tornou possível esta transmissão despede-se a partir desta cidade de Ponta Delgada, nos Açores, e neste império do Espírito Santo, desejando um santo e um feliz domingo, dia do Senhor, dia de festa. É a rádio e televisão públicas a estabelecer pontos de comunhão e de fraternidade, a tornar o Espírito do Senhor cada vez mais perto de nós. É a rádio e a televisão a fazerem destas 9 ilhas um só arquipélago, sobre o sinal do Espírito Santo. Nós estamos a celebrar que abramos o coração à Palavra de Deus. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Dos Açores para os Açores e para o mundo, um forte abraço com este hino do Espírito Santo. Um bom dia do Senhor. Okay.